Tudo bem com você? Bem, eu queria te falar uma coisa, que Deus é muito, muito, muito bom. Olha, Deus tem providenciado muitas coisas. E eu queria que você ficasse aí só uns minutinhos, assim, só pra gente aqui, sabe, meditar e assim, e Deus quer falar uma coisa com você também, como Ele também falou comigo. Então, fica rapidinho, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo restabelecido. A gente entende aqui então que o servo do centurião estava passando ali por um momento de aflição. E o centurião também estava passando por um momento de aflição. Por quê? O servo do centurião estava precisando de uma cura. E o centurião, ele estava sentindo aquela dor pelo servo porque estimava muito o seu servo. O centurião amava o seu servo. E queria que o Senhor providenciasse a cura do seu servo. Bem, a gente vê aqui então que o que o centurião fez? Ele teve fé, ele se prostrou, ele se humilhou, ele reconheceu que ele não era nada e que ele precisava de Cristo, que ele precisava de Deus. Uma coisa é que a nossa fé, a fé que aquele homem tinha, a fé que o centurião tinha, era algo que deixava os que estavam ao redor dele já cientes da fé que ele tinha, já cientes de temor que ele tinha a Deus. Por quê? Porque os judeus, eles falavam aqui: esse homem merece que lhe faças isso, Senhor, porque ele construiu a nossa sinagoga. Esse homem, sabe, eles elogiaram o centurião, porque o centurião era um homem temente a Deus, e pelo fato também de que ele construiu a sinagoga dos judeus. O que o Senhor tinha falado aqui comigo? Porque o Senhor providenciou a cura. Mas para que Jesus providenciasse a cura, foi necessário que o centurião tomasse uma atitude, que enviasse os mensageiros e falasse com Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. Eu preciso do Senhor, não que eu não sou nem digno de receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço a tua presença, eu não mereço o teu amor, eu não mereço a tua graça. Assim, sabe? Em outras palavras, eu não mereço a sua presença, eu não mereço aqui o amor do Senhor, eu não mereço que o Senhor cure o meu servo, mas pela sua infinita graça e misericórdia, cura o meu servo. Então, o centurião, ele tem aquele ato de fé, aquele ato de que ele sabe que com uma palavra o Senhor Jesus poderia curar o servo dele, que o Senhor Jesus poderia providenciar a cura. E eu queria aqui falar sobre alguns testemunhos, coisas grandes, assim, que Deus tem feito na minha vida, na vida aqui da minha família. Bem, aqui em casa, minha mãe ela tinha esquecido da escova de dente no trabalho dela. E ela, assim, sempre gosta de escovar os dentes dela. Ela, assim, tava sem escova de dente aqui dentro de casa e ela tava precisando de uma escova de dente. Mas ela não comentou, assim, com muitas pessoas. Ela só ficou conversando ali comigo e meu irmão tava trabalhando. Então, tinha ali muito contato. Ela também não conversou nada com meu irmão. Mas chegou meu irmão em casa, ele simplesmente tava com um pacote com 4 escovas de dentes e entregou pra minha mãe. E eu, ué, filho, por que você trouxe isso pra mim? Aí ele falou: ah, mãe, tava no desconto, na promoção. Eu falei: ah, eu vou trazer, eu vou levar pra minha mãe. E então, minha mãe, ela ficou: glória a Deus, porque ela tava precisando de escova de dente. Ela falou com meu irmão? Não falou com meu irmão, mas Deus providenciou a escova de dente. E outra coisa também que Deus fez na vida da minha mãe, nas nossas vidas, né? Que a minha mãe, ela tinha acabado o desodorante dela. Então ela tava indo pro trabalho novamente. E no caminho do trabalho dela, uma moça tava passando por uma situação complicada. E Deus usou minha mãe pra ajudar aquela moça. Glória ao Espírito Santo por isso. E ok, tudo bem, minha mãe ela foi pro trabalho. E quando ela chegou no trabalho, vem uma amiga de trabalho dela. Ela veio e falou com a minha mãe e falou assim: toma aqui pra você. E o que ela tava dando pra minha mãe? Um desodorante. Então, digamos que um dos melhores desodorantes deu pra minha mãe.
E minha mãe falou assim, mas por que você tá me dando esse desodorante? Aí ela falou, assim, mas porque lá em casa a gente não usa muito, eu sei que você gosta, sabe? Então eu tô te dando. E foi, tipo, no mesmo dia, entende? Minha mãe tava saindo do trabalho, minha mãe, caramba, filha, tô sem desodorante. Ela voltou com um desodorante, tipo assim, muito bom. E a gente vê que Deus, ele não abençoa somente com uma escova de dente, com um desodorante assim, não. Deus abençoou com 4 escovas de dentes, com um desodorante muito bom. E Deus, ele providencia e dá o melhor. Só que é preciso a gente ter fé, é preciso a gente entender que a gente precisa dele e que sem ele a gente não é nada. Aquele centurião entendia que somente Cristo poderia curar o servo dele. Mas ainda assim aquele centurião passava por uma situação, porque ele era um romano, né, um centurião romano, ele passava por uma situação em que os costumes romanos eram totalmente pagãos. Então tinham ali deuses pagãos, coisas pagãs, coisas ali que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas ele tinha fé. E ele sabia que aqueles deuses pagãos foram construídos por mãos humanas. Mas o Deus vivo todo-poderoso foi aquele que o fez e o formou. E ele é o grande eu sou. Não foi formado por mãos humanas, mas ele formou os seres humanos. Ele quem formou tudo. E ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Ele cria, ele sabia que ele era o único que poderia salvar o seu servo, providenciar a cura. E ele era o único que poderia fazer o que ninguém mais poderia fazer. Então, eu acho que o que o Senhor quer que você e eu, né, que o Senhor falou aqui comigo, entendamos é que nós precisamos de Deus. E não adianta a gente querer buscar um descanso, não adianta a gente querer buscar uma providência, digamos assim, nas coisas dessa terra. Sei lá, em festa, vou pra festa, vou tentar distrair minha mente. Enquanto você tá precisando ali de uma providência de cura de alma, entende? Você tá precisando de um alimento, tá precisando de coisa ali pra dentro da sua casa, você tá passando por alguma situação assim de aflição, alguma situação que você precisa da providência do Senhor. A gente tem que entender que o Senhor provê, que o Senhor é Jeová Jireh, Deus provedor, que Ele vai prover o que for necessário e não somente o necessário, Ele dá ainda mais do que o necessário. Mas a questão é que ele proverá, mas ele provê e trabalha nas nossas vidas quando a gente entende que precisa e depende dele, quando a gente toma um passo e uma atitude, a gente vai, se ajoelha, se prostra no chão e fala, Senhor, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu não mereço que o Senhor esteja aqui debaixo do meu teto, eu não mereço o seu amor, não mereço nada, Pai, mas eu preciso do Senhor. Só o Senhor, Pai, pode resolver a situação, só o Senhor pode providenciar a cura do meu servo, a cura do meu filho, a cura da minha filha, a cura do meu esposo, ou então a cura da minha esposa, a cura de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de uma irmã, a cura de algo, de alma, a cura de algo, ou então o alimento, ou então um médico, algo, entende? Deus provê tudo, entende? Então a única coisa que Ele quer que a gente faça é que a gente tome uma atitude. E hoje, você deve tomar uma atitude. Você tem que ir, se ajoelhar, prostrar-se, porque no momento que você ajoelha e você ora ao Senhor, na palavra de Deus diz, quando um leproso foi e se ajoelhou ao Senhor Jesus para clamar pela sua cura, ele adorou a Deus. Porque quando você se ajoelha, você está adorando a Deus. E a adoração é algo que agrada ao Senhor, é algo que toca no coração do Senhor. Então, quando você se ajoelha, você vai orar ao Senhor e vai entender que somente Ele pode te dar descanso. Somente Ele pode prover aquilo que você, nenhum homem, poderia prover. Somente Cristo pode prover. Seja uma questão financeira, seja qualquer coisa, o Senhor provê. Na palavra de Deus diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. O jugo e o fardo que o Senhor te dá é leve e suave, não é um fardo pesado, não são os problemas dessa vida, não são nada disso. Mesmo que você esteja passando por uma situação de necessidade, se você estiver na presença de Deus, tenha certeza que o Senhor irá prover tudo, que o Senhor estará cuidando de você, porque Ele não deixará faltar na sua mesa. A questão é, nós precisamos tomar uma atitude, entender que dependemos de Cristo Jesus, que sem Ele não dá, sem Ele a gente não vai conseguir. Ore a Deus. Entenda que somente Ele pode te dar um alívio, um descanso. Que somente Ele pode suprir as suas necessidades. Que somente Ele pode prover, porque Ele é Jeová Jireh. Então que vamos confiar no Senhor. E outra coisa que eu também queria testemunhar é que o Senhor me deu um grande livramento aqui dentro de casa. A gente estava dormindo e o celular da minha mãe estava carregando. E o Senhor acordou minha mãe de noite.
Mas ele usou um animal peçonhento, uma lacraia. Só que essa lacraia não queimou a minha mãe, não atacou a minha mãe. Somente deu uma beliscadinha na minha mãe. E logo depois essa lacraia sumiu. Minha mãe não encontrou a lacraia depois. Essa lacraia simplesmente sumiu. Minha mãe acordou, ela falou, gente, tá acontecendo? E ela começou a sentir um cheiro de queimado muito forte, um cheiro de queimado muito forte. E ela falou, gente, de onde tá vindo esse cheiro de queimado? E aí então ela começou a sentir esse cheiro de queimado muito forte assim dentro de casa. E tava todo mundo dormindo aqui em casa, né? Tava só minha mãe acordada. E ela foi pegar o celular dela. O celular dela tava muito quente, muito quente, muito quente mesmo. E o carregador dela também. Quando ela foi ver assim, sabe a partezinha que você encaixa o carregador no celular? Tava derretendo. O celular, onde está carregando, ele fica próximo à mesinha. E que a mesa fica exatamente assim, juntinha aqui com a cama. Então, a probabilidade de que poderia acontecer um incêndio era muito grande, porque estava derretendo o celular da minha mãe, estava cheirando já a queimada, que o celular dela explodir em algum momento. Poderia causar um incêndio, poderia causar alguma coisa ali que não seria boa. Mas o Senhor acordou a minha mãe, e o Senhor nos livrou da morte. E foi o Senhor que permitiu isso acontecer. Minha mãe nunca mais encontrou essa lacraia aqui dentro de casa. Essa lacraia simplesmente apareceu naquele momento, porque foi um instrumento de Deus. Deus usou um animalzinho pra acordar minha mãe. E esse animal não queimou a minha mãe, mas ainda tinha até marca, assim, vermelha nas costas de minha mãe, de que a lacraia tinha encostado ali, entende? Então, é Deus, sabe? É Deus ali trabalhando nas nossas vidas. Se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente poderia não estar mais aqui hoje. Talvez não estivesse dando esse testemunho. Mas pela infinita graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o Senhor permite eu vir aqui dar esse testemunho. Porque a glória não é minha, a glória é dele. É porque ele nos livrou. Porque ele continua sendo Deus e continua sendo bom. E a gente não merece nada disso. Então eu creio que da mesma maneira que o Senhor nos livrou, que ele providenciou a cura na minha vida, porque ele me curou de 8 coisas. O Senhor me curou da H. pylori, Deus me curou do toque, Deus me curou da intolerância à lactose, Deus me curou da taquicardia, da depressão, da ansiedade, o Senhor me curou também do meu joelho esquerdo, o Senhor também me curou de uma alergia a um medicamento que estava sendo para tratar pneumonia. Então, Deus é bom. O Senhor providenciou a cura. Você acha que, tipo, Deus, ele fez isso na minha vida. Deus tem coisas grandiosas pra fazer na tua vida também. Deus vai te curar do que for, se você tiver fé e clamar ao Senhor e entender, Senhor, eu preciso de ti, eu sei que só o Senhor pode me curar. Talvez você não tenha condição financeira agora, mas eu sei que o Senhor provê. E se você confessar de todo o seu coração que só o Senhor Jesus é o Senhor e crer e falar, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Jesus, confessar com os seus lábios, você será salvo pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor providenciará na sua vida. Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Um beijo.